primeira coisa que você precisa saber sobre coloração é que é um produto químico, tá? Então, quando a gente perguntar, você utiliza algum produto químico? Sim, utilizo coloração, tá bom? É bem importante. Por que eu quero deixar claro aqui que coloração é um produto químico? Porque às vezes vocês fazem coloração junto com outras coisas, tá? Então, eu quero frisar para vocês aqui o que realmente é a coloração. E vamos falar um pouquinho aí que tem outras colorações à base de água, tem um tonalizante. Então, eu quero esclarecer essas coisas aí para vocês. Tá beleza, poderosos? Então, fiquem à vontade, coloquem suas perguntas aí, daí eu vou respondendo. Vamos lá. Coloração, gente. A coloração em si é um produto químico que desestrutura a fibra capilar, retirando o pigmento natural e depositando o pigmento artificial, tá? Muitas de vocês me perguntam se eu utilizo coloração no meu cabelo. Não utilizo, gente. Tô até com cabelo branco. Não utilizo coloração, tá? E aí, quando você utiliza coloração, por que eu não utilizo coloração? Vou explicar para vocês. Eu tenho alguns fiozinhos brancos, não é algo que me incomoda. Então tem pouquíssimos aqui. E eu faço progressiva, como todo mundo já sabe, né? Então eu gosto do meu cabelo liso, aqui nesse formato liso. Então, para eu fazer isso, eu preciso desestruturar minha fibra para dar um novo formato. Se eu faço uma coloração juntamente, né? Por exemplo, nesse meio processo, não juntamente, mas com esse processo de progressiva, fazendo esse processo de progressiva, nossa, gente, o meu cuidado vai ter que ser dobrado. Se hoje eu faço 2 vezes tratamento capilar, 2 vezes, fazendo somente a progressiva, se eu fizer a coloração, eu vou ter que aumentar isso aí. Porque para manter a minha fibra capilar saudável, né? O que acontece? A coloração, ela não é compatível com a progressiva. Então, se eu utilizar as duas, meu cabelo tem que estar muito preparado para isso. Então, esse é o primeiro ponto, porque eu não utilizo a coloração, né? É um primeiro não, é um segundo, gente, porque o primeiro eu gosto desse tom do meu cabelo. Não é preto, é um castanho, mas não é preto. Eu gosto desse tom do cabelo, é um tom 5. Então, pra mim, é um tom que me agrada. E aí, então, por isso que eu não utilizo ainda nenhuma coloração. Como eu falei com vocês, eu tenho alguns fiozinhos, mas são poucos. E são bem distribuídos, não é tudo no mesmo lugar. Então, é algo que não me incomoda ainda. Não me incomoda os meus fios brancos. Então, eu vou utilizando assim e preferi não utilizar a coloração. Justamente para isso, para não agredir tanto a fibra capilar. E aí, você que utiliza coloração e utiliza outros tipos de química, é muito importante você saber que a maioria dos produtos não podem ser feitos no mesmo dia, tá, gente? Vou dar um exemplo aqui. Fiz coloração no mesmo dia, ou vice-versa, uma ou outra, tá, gente? A ordem não altera, não. Não altera o resultado final. Se eu fizer coloração e luzes, por exemplo, né? Fiz uma coloração porque refiz minha raiz e fiz as luzes por cima. O que mais a gente vê quando a galera vai fazer luzes, dá um toque na raiz, né? Deixa diferenciado. Ainda mais se tiver, ainda mais se for para fazer, por exemplo, uma morena iluminada, que vai dar 2 tons, às vezes até 3, 4 tons ali de dourado, e fica um espetáculo, né, gente? Porque senão fica muito bonito. Só que tem um desgaste muito grande dessa fibra, tá? Tanto quanto a oxidação que foi feita ali, né? O oxidante que eu coloquei para clarear mais aquelas mechas, tanto para a coloração normal, né? Aquela coloração que eu vou utilizar uma OX de 20 ou uma OX de 30. Então, faz muita diferença esses dois processos, tá, gente? Ué, Letícia, mas não tem a mesma compatibilidade? Não. Compatibilidade, quer dizer, a compatibilidade tem, porque os dois são de base, de pH de base alcalina. Então, os dois são alcalinos, mas eles não têm o mesmo pH. E aí, quando eu utilizo um produto que não tem o mesmo pH, eu modifico aquela estrutura capilar. Vocês estão conseguindo me entender ou tá confuso aí, gente?
Ainda mais que eu falo desbaratamente, né? Estão conseguindo me acompanhar no que eu tô falando? Manda aí, senão eu explico de novo, gente. Vocês precisam entender também, não adianta que eu ficar só falando, né? Estão conseguindo me acompanhar? Me dá um feedback aí. O que acontece? Quando eu utilizo um produto, vamos lá, eu acabei de falar sobre o pH aqui agora, né? pH é um potencial de hidrogênio iônico, para quem não sabe. E tudo que eu vou fazer relacionado ao meu cabelo, eu preciso pensar muito no pH. O pH de um cabelo ideal é 4,5 e 5,5. E se eu for colocar qualquer produto químico, principalmente uma coloração, que hoje o nosso tema é a coloração, eu vou deixar o meu cabelo extremamente, gente, danificado por conta desse pH. Por quê? Porque o pH ele vai para um pH mais alcalino, né? E todo mundo sabe que um cabelo ideal é 4,5, 5,5, um pH ácido. Então eu saio do ácido e vou pro alcalino. Aí beleza, fiquei lá no alcalino. Do alcalino, a coloração tem um pH entre 9, tá, gente? Olha aí. Do 4,5, 5,5 eu fui pro 9. É muita coisa, gente. Então, uma coloração que você vai fazer no seu cabelo normal, uma coloração normal, com uma OX de 20, já vai danificar pra caramba. Imagina se você utilizar uma OX de 30. A OX é o oxidante, tá, gente? Aquilo que a gente usa pra misturar, tá? Então, se eu utilizar uma OX de 20, uma coloração, vai danificar bastante. E aí eu ainda faço umas luzes, vou utilizar um oxidante de uma alta volumagem, ainda com um produto descolorante, aí eu vou aumentar ainda mais a alcalinidade do meu cabelo. E aí o que acontece? Nesse meio, quando eu aumento a alcalinidade do meu cabelo, eu acabo perdendo massa. Quem tá me assistindo que tem um cabelo loiro? Geralmente, quem tem um cabelo loiro e não faz um tratamento capilar adequado, sabe o que acontece? Seu cabelo fica leve, né? Fica com o cabelo leve, gente, assim, tudo sobe. Vem um ventinho, subiu. E daí ele fica em pé, porque ele não baixa. Por quê? Porque ele não tem peso. Ele não tem massa, né? Não tem peso molecular, ele não tem massa naquele cabelo. Aquele cabelo mais tarde, um pouquinho, né? Um pouquinho mais à frente, ele vai partir. Ele não tem peso nenhum. Tem gente, muita gente que fala aí, que vem, me procura e fala isso. Ah, eu faço coloração no meu cabelo não é cheio, ele não tem peso, né? Fica aquele cabelo, deu um ventinho, vai pro alto. Por quê? Porque ele não tem massa, foi retirada toda a massa. E a massa, gente, é o que faz a gente tocar no nosso cabelo e sentir o nosso cabelo mais espesso, mais firme. Então, assim, a massa, ela vem da proteína. Se eu utilizo um pó descolorante ou uma coloração, eu acabo retirando a proteína do meu cabelo. Não só a proteína, gente. Na verdade, eu retiro proteína, água e gordura do meu cabelo. Beleza? Então, assim, quando eu vou fazer um produto químico, como a coloração, eu desestabilizo o pH do meu cabelo, colocando ele para um pH mais alcalino. Sendo assim, o meu cabelo ele tende a ficar mais áspero, tende a perder a massa, tende a ficar poroso, né? Áspero e poroso são muito próximos do toque, tá bom? De você saber o que é áspero e o que é poroso. Então, assim, o cabelo ele vai começar, se ele não tiver uma preparação para esse tipo de produto, você tende a perder tudo ali. Numa única aplicação também, tá, gente? Numa única aplicação, você pode perder tudo.